muito bem-vindos a mais um episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Quiles e tenho aqui comigo o meu grande amigo Leonardo Junks. Fala, Fernando. Fala, galera do Edscast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tem uma mulher aqui, ó, que ela é especialista na área dela e, ó, foi muito bem recomendada. Então, eu tô ansioso aqui. Vamos lá fazer a apresentação da Bora. nossa convidada. Ela é estrategista de marca, com mais de 5 mil clientes, mais de 5 milhões faturado, Brenda Scalco. Aê! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tô mega feliz aí de conversar com vocês. Falaram que era no freestyle, gente, então vamos ver o que vai sair daqui. Coisa linda, coisa linda. Antes de começar o papo, Bora. agradecer nosso patrocinador, Kleisler, o advogado do digital número 1 em marcas. Então, se você precisa registrar o seu infoproduto, a sua empresa ou qualquer coisa dentro da internet, ele é o cara que vai te ajudar a fazer esse registro, essa parte burocrática. Se você não fez a lição de casa, já está sendo pirateado, já estão pirateando o seu infoproduto, já estão usando a sua marca, ele também é o cara que pode resolver o seu problema. Já resolveu o problema de grandes players do mercado, o Thiago Fint e muitos outros. Certo, Léo? Certo. E talvez você não precise de um advogado hoje, mas mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Então vai lá no Instagram, tá? Salva um post, salva uma publicação. Quando você precisar, você vai lembrar da gente. Quando mandar mensagem, vai ter um presente meu e do Fernando aqui no Edscast. Além dele nos apoiar aqui no nosso projeto, né? Eu sou o cliente desde 2021, registrando todos os meus produtos, mentorias, meus projetos com o Kleisler. Coisa linda. Bora pro papo? Bora pro papo. Brenda, posso já iniciar fazendo uma pergunta meio burra? Todas, o que tu quiser. Qual que é a diferença de estrategista de marca para um social media, para um outro profissional da área? O que seria um estrategista de marca especificamente? Boa pergunta. Cara, vamos lá. Eu enxergo assim. Dentro da indústria criativa, a indústria criativa hoje é muito desvalorizada, né? Então, hoje, pra tu ser um social media, tu tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Eu abro o Canva, vou fazer os meus posts aqui, e claro que... Para se dizer um social media. Para se dizer um social media. Mas claro que tem vários níveis e várias camadas de social media maravilhosos, super profissionais. Mas o social media, a função em si, claro que tu pode ser uma exceção, mas a função em si é uma função operacional. É uma função que tu poderia ser muito mais valorizado pelo pensar do que pelo executar. Sim. Então, o social media, ele, na verdade, dentro de um squad criativo, ele vai obedecer às diretrizes de um estrategista de marca. O designer também, ele... Muitas vezes ele poderia se tornar um estrategista de marca, de ter a noção do negócio, de ter a noção de como apresenta isso, como é que é a essência da marca, a personalidade da marca, a estratégia do negócio, mas ele acaba entregando de novo o operacional, que nem o social media, entrega o post, o designer acaba entregando o logozinho lá no PDF. Então, o estrategista de marca é o acordar da indústria criativa de que, cara, tu pode ser criativo, mas se tu dominar negócio, se tu dominar estratégia, tu vai valer 10 vezes mais para o cliente. E, obviamente, tu vai faturar 10 vezes mais também. Então, essa é a nossa grande causa aqui dentro, enfim, da minha empresa, do meu nome. Tudo que eu boto a mão é para mostrar que a criatividade merece ser bem paga. Pô, que legal, que legal. Tipo, de fato, estrategista, então você tá ali sendo a cabeça. Talvez você tenha social medias trabalhando para você dentro de uma estratégia, seria isso? Tu pode ter um social... Por exemplo, me contratam para fazer a estratégia de marca do podcast de vocês. Tá, beleza. Então, vamos criar a estratégia de marca. Eu, Brena, hoje não executo. Então, eu vou chegar na ponta da estratégia de marca e vou conectar vocês a um social media do meu time. Beleza? Mas, um social media também pode se tornar um social media estrategista de marca, no sentido de que ele consegue entregar um método, que ele entrega uma estratégia de negócio, uma essência de marca, uma expressão visual verbal, uma estratégia de conteúdo, que é o nosso método lá que a gente trabalha dos 4Es, onde ele seja muito mais do que um fazedor de post pra ti. Sim, com certeza, com certeza. E como é que você caiu? Tirou a palavra da minha boca. Eu ia perguntar, como é que você caiu nesse mundo? Tipo, Esse mundo muito específico, né? O que eu tô fazendo? Cara, então, minha história, tipo, recap básico, assim. Eu venho da comunicação, sou publicitária há 12 anos e me formei em publicidade, tipo assim, sabe? Fiz os passinhos bem tradicionais. Não que ache certo, errado, mas esse foi o meu caminho. Eu fiz a publicidade, me formei na SPM, me formei em administração com ênfase em marketing na URGS, que era federal de Porto Alegre lá.
que eu sou de Porto Alegre com esse sotaque, obviamente, gaúcho. E daí, quando eu saí de lá, meu sonho era trabalhar para grandes empresas. Então, eu, tipo, super me visualizava, assim, de terninho, crachá, e achava isso o máximo. Fui pra Dell, e trabalhei no time da Dell, Latam. Daí, depois, trabalhei pra Johnson Johnson, em criação de produto. E não me adaptei. E daí eu pensei, o que que tem de errado, sabe? Esse era o meu grande sonho, que era ser diretora de uma grande empresa. E daí eu pensei, pô, o que que tem de errado comigo, né? Fui pro lado oposto. Comecei a empreender numa startup. Então eu criei um aplicativo de educação. Nisso que eu criei um aplicativo de educação que se chamava UX, era basicamente, pra ser bem simples, assim, era tipo um Tinder da educação. Então, eu sei fazer uma skill X, tu sabe fazer uma skill Y, a gente swap skills, né? Tipo, desliza direita e esquerda pra ter um match, um encontro de habilidades. Tipo, uma grande plataforma de networking. Educação horizontal. E eu achei muito legal esse mundo, sabe? De educação, de inspiração. Mas, na época, eu não tinha contato, eu não tinha dinheiro. E eu fiz o negócio mais foda do mundo pra tu escalar. Que é o negócio C2C, consumer to consumer. Tipo assim, tem que ter muita gente, muito volume, muita gente fazendo download. E aquilo ali, eu tentei captar várias rodadas de angel investors, assim, sem sucesso, sem sucesso, sem sucesso. Me frustrei muito, saí da sociedade. E nisso eu pensei, pô, eu quero fazer um negócio que escale, que ande rápido, sabe? E eu não quero depender de dinheiro dos outros, ou, enfim, uma operação que eu não tenha. Foda-se, o que eu posso fazer eu mesma, sabe? Com as minhas mãos. E acontecer, fazer acontecer. E daí que eu descobri o mundo da marca pessoal. Sabe? De, vamos botar a mão na massa, vamos ganhar dinheiro, estilo bem MVP, e as coisas vão acontecendo, sabe? Vamos fazer engenharia reversa? Sim. E foi aí quando eu comecei. Isso eu ainda tava morando fora do Brasil. Parênteses, eu morei na Espanha, depois morei em Amsterdã, nesses anos todos. E daí eu voltei pro Brasil com a pandemia e comecei a fazer isso de marca pessoal. Porque daí ali meu Deus, é um nirvana, né? Porque eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de operação, não preciso de time, não preciso de nada, só preciso de mim mesma. E daí eu comecei a ser social media, que era o óbvio na minha cabeça. Só que social media é muito desvalorizado. Difícil escalar. E difícil escala. Então, acabou que eu era super comprometida com tudo que eu fazia. Em 3 meses, eu saí dos R$0 para os R$10.000 no mês. 10 clientes cobrando R$1.000 de cada um, sendo basicamente babá de todo mundo. E daí... Social media babá de cliente. Cara, tragédia, assim. Daí eu pensei, não, isso aqui tá totalmente errado, né? Tô trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite. Daí eu me demiti com educação, assim, com responsabilidade de todos os meus clientes. Porque na época, eu não queria abrir uma agência. Na época, eu me vislumbrava muito na parte de infoproduto, né? Sendo a expert, a mentora, enfim, de educação relacionada a marketing, especialidade marketing de conteúdo. E daí, cara, comecei a fazer consultoria individual, mentoria individual, depois mentoria em grupo, sabe? Daí, lançamento estilo Érico Rocha sem dinheiro, lá, 6 em 7. Essas foram minhas primeiras experiências, assim. Daí, entrou 30 pessoas, 100 pessoas, daí fiz um lançamento, curso, e daí comecei a fazer, enfim, mundo infoprodutos. Mentorias high ticket, perpétua, abrir carteira, lançamentos, funil de vendas. Daí o negócio começou, obviamente, a ter estrutura, time, pessoas, e daí foi crescendo, crescendo, crescendo. Estamos aqui. Caraca, eu queria voltar um pouquinho antes. Você disse que você se frustrou lá com o mundo corporativo quando você fez. O que houve? Porque assim, era o seu sonho. Aham. É aquela história, nunca conheça seus ídolos. Você tinha um sonho de ir para o mundo corporativo, e aí você foi e, puta, não era bem aquilo. O que te frustrou ali dentro? Tipo, era você ter uma estrutura hierárquica? Como que foi ruim essa etapa para você, né, no mundo corporativo? Eu posso falar... Assim, eu não consigo lembrar muito das coisas que eu gostei, tá? Porque são muitas coisas que eu não gostei, sabe? Várias camadas, desde... a falta de liberdade criativa, óbvio, né? Assim, trabalho
é muito devagar, tudo é muito devagar. Burocrático, tudo é burocrático burocrático, pra tudo caramba. tem que ter autorização. E imagina, eu sou uma pessoa com uma veia extremamente empreendedora, criativa, TDAH, e quero criar, e daí tu tem que, sei lá. Tu tem uma ideia? Ah, legal, leva pra ouvidoria. Daqui a 2 meses, talvez alguém te mande um e-mail dizendo que não vai rolar, sabe? Tipo assim, cara, minha vida é muito curta pra esperar isso, sabe? E daí, isso foi uma grande coisa. Mas também, acho que também a ambiência importa muito, né? Então, eu olho pro lado, eu quero olhar pra pessoas que eu me identifique, no sentido de pessoas, tipo, go get it, sabe? De conquistar, de olhar, de ser ambicioso, de não ter que, tipo, eu vou ficar aqui 3 anos porque daí eu vou ser efetivado. Tipo, não, amigo, 3 anos eu já rodei o mundo e volto, sabe? Então, não me identificava com essa maneira de pensar. E tem uma coisa também que faz um ano que eu pivotei, assim, o negócio, enfim, outra história, para os profissionais criativos, porque por muito tempo eu foquei para empreendedoras de maneira geral, mais ampla. Aham. Atendendo muito profissional criativo, que era a metade já desse meu público, mas era mais aberto. Mas uma coisa que tu falou, né, da insatisfação com as empresas, eu sentia um ambiente muito masculino, sabe? E é muito difícil ter voz dentro, sabe? E na época eu era bem novinha, sabe? Então também era bem insegura e eu me vi objetificado várias vezes, sem voz várias vezes, sabe? E tanto é que por 5 anos eu falei com a minha marca pessoal para mulheres ousadas. Do tipo, cara, ouse, sabe? Então também várias camadas além das técnicas. Sim, sim. Eu perguntei porque eu também trabalhei muitos anos no corporativo e tem muita gente que assiste a gente que é jovem, que tá ali começando, não sabe o que faz, tem o sonho de empreender, mas também não é simples assim, aí fica com medo se eu vou pro CLT. Então eu falei, pô, é interessante entender a visão de quem não foi tão legal, foi por um outro caminho que, pô, foi muito bom. Então, foi mais para esse lado que eu quis fazer essa pergunta. E aí, beleza. Aí você montou a sua empresa e hoje, como é que funciona? Que é recente até nessa empresa. É 2020. 20, bem na pandemia. E hoje, que produto que vocês têm? Porque você tem lá que 5 mil clientes. Pô, é cliente pra cacete. O que vocês vendem? Como que funciona a sua estrutura hoje? Sim. Cara, já passou por muitas estruturas, times, processos, sempre a gente muda, Ajustando. né? E vai mudando e melhorando. E o digital também é um negócio que, cara, não é que tu tem que estar acompanhando, tu tem que estar correndo, senão tu, né? Então, hoje, vou te falar hoje como é que é a estrutura. Hoje eu sou diretora criativa, eu sou estrategista, crio os produtos e entrego os produtos. Basicamente são os meus papéis. E junto, no mesmo, tipo, C-level aqui, tá o meu sócio que cuida da operação do negócio. Ele que toca a parte chata, que eu não gosto e graças a Deus ele gosta. Então, só que as pessoas acham, que mundo perfeito, né? É muito difícil, né? É um alinhamento de sociedade, um alinhamento diário e que demorou, eu posso dizer que demorou anos para que a gente parasse de brigar diariamente, sabe? Então, é um grande desafio. As pessoas, elas romantizam bastante, né? Então... O seu sócio é o seu marido ou não? É o meu... hoje sim. Então, ainda tem esse problema. Então, claro. Mas assim, brigar, né? Brigar é tipo, não, vamos discutir, vamos conversar. Não é assim, um tá frustrado, tá insatisfeito, então vamos alinhar de novo, né? Óbvio, respeito sempre. Mas que sim, é um processo, né? Tijolinhos até o negócio ficar redondo, fluir, sabe? E beleza, então a gente divide isso. E daí, claro, depois a gente tem um head de cada área e depois a operação de cada área. Mas a gente já teve um time bem mais enxuto, bem mais inchado. E hoje eu sempre opto por um time mais enxuto, assim. Não, com certeza. Na estrutura, né, pelo que eu vi, tem a parte de educação, né? E você tem a parte da execução também para clientes finais? Tenho, São 2 empresas, né? E uma é essa vertical que eu tô falando da educação, que é a mais robusta, né? O infoproduto.
E estratégia de marca, inclusive, é uma coisa que eu levanto muito a bandeira, que é um serviço que tem muita margem. Então, basicamente, assim, para não dizer 100%, 95% do que vem de um projeto de estratégia de marca vai pro meu bolso. Não tenho que pagar ninguém, eu não tenho agência, não tenho time de criação de estratégia de marca. Eu que faço. Inclusive, vários clientes meus são agências de marketing, porque querem aumentar a margem. E daí, eles querem vender estratégia de marca para clientes, sabe? Enfim, fecha parênteses. Esqueci o que tu me Como que perguntou. funcionaria daí esse funil de estratégia de marca? Por exemplo, nós somos agências aqui. Aham. A gente quer fazer um rebrand ou construir a nossa marca. É você que faz isso? Como é que funciona esse processo de construção? De criar ou vender? Criar a marca. Sim. Se tu quisesse uma estratégia de marca pro Adscast agora. Pode ser podcast, vamos usar como exemplo. Sim. A primeira coisa é encontrar uma estrategista de marca e, assim, tanto estratégia de marca quanto branding, se tu vai, tipo, botar numa mesa de bar, cada um vai ter o seu método, tá? Então, e cada um vai dizer, branding é isso, branding é aquilo. Porque não é engenharia, não é 1+1, né? É uma coisa criativa. Então, dá espaço, dá margem para cada um pensar, método, blá, blá, blá. Mas como é que eu trabalho? Eu trabalho acreditando que estratégia de marca, tu tem que ter uma visão 360 do negócio. Que vai desde a estratégia do negócio, então, por que ele existe, qual é o propósito, quais são os mantras, quais são as taglines, quais são as promessas, quais são os produtos, qual é o diferencial, quem são a análise da concorrência. Vamos fazer um benchmarking aqui? Benchmarking é do mercado atual, mas benchmarking inspiracional também, sabe? Pouquíssimas pessoas pegam referências de fora, tentam traduzir, veem materiais, sabe? Tipo, então, estratégia de negócio. Um criativo, ele pode muito bem entregar isso. E aí ele já sai da manada ali, 99% fica para trás. Então, estratégia de marca, primeiro pilar, estratégia de negócio. Segundo pilar, essência de marca. Então, é a personalidade da marca, o DNA da marca, né? Então, os valores da marca, o arquétipo da marca, a história de criação da marca, o manifesto da marca. Então, é começar a tangibilizar esse sentimento que a marca quer causar no cliente. Terceiro, expressão visual e verbal, que daí a gente entra desde identidade visual, normal, como um designer faria, até identidade fotográfica. Tipo, muita gente que me contrata é marca pessoal. Então, ela quer saber como é que ela vai se vestir, como é que vai como é que vai ser o consultório, sabe? Como é que vai ser o Media Kit para entregar para o paciente ou para o cliente. Então, toda essa parte. E até a estratégia de conteúdo. E daí, se tem mais redes, enfim, daí a gente pode chamar de estratégia de comunicação, que é um pouco mais ampla. Mas é o que a gente vai comunicar em termos de linha editorial, de formato, de redes, às vezes campanha, dependendo. Agora eu tô fazendo para uma casa de eventos bem grande no Brasil e eles... daí eu faço estratégia de comunicação, porque a gente pode, por exemplo, pensar em alguma ativação durante o evento, pode pensar numa ativação de influencers creators, pode pensar numa ativação em vários canais. Então, é bem mais que conteúdo no Instagram. Mas a pessoa pode começar com estratégia de conteúdo no Instagram, uma coisa mais básica, sabe? Uma coisa que ela consegue entregar, linha editorial, formato, ideias de conteúdo, roteiro. Então, esses 4Es é o método que eu criei, método autoral, que se chama 4Es, para ser bem objetivo, para ser bem claro. Para, tipo, uma pessoa que é social media, uma pessoa que é designer, pensar, não, eu não vou conseguir. Ela consegue. Ela consegue porque é claro. Tem um passo a É passo. checklist, sabe? Ela bota, ela executa, ela chama um cliente que quer uns 3 postzinho básico, chama para uma call comercial, aumenta o nível de consciência dele e fala assim, cara, tu não vai chegar em nenhum lugar se tu me contratar só para 3 posts. Nem comigo, nem com ninguém. Tu precisa, primeiro, uma estratégia de marca. E aí... os dois ganham. Ele vai ganhar muito mais dinheiro e o cliente vai ganhar muito mais a longo prazo. Como isso é fato, mas como você conseguir... Porque assim, o que eu vejo de grande problema com social media, com estrategista de marca, é que o cliente precisa entender que é de médio e longo prazo. Você não vai fazer um botão aqui que amanhã vender o dobro. Ou eu tô equivocado. E aí você tem que convencer esse cara que, tipo, você precisa manter isso por um período de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2, 10, 5 anos, sei lá. E como que você faz isso no dia a dia para elevar o nível de consciência do seu cliente, para ele entender a importância de ele ser consistente e fazer isso que você está direcionando por um longo prazo?
O que o Fernando quis dizer, o nível de consciência do lead que chega em você, né? Do potencial ali. Porque muitos, dependendo, né? No nosso caso de agência, chega com um nível muito baixo. Ele quer o resultado para ontem. Ele quer o resultado nesse mês. Você falou, cara, que não é assim que funciona. Tem alguma etapa que você aumenta o nível de consciência? Como é que é feito isso numa venda? Tem, total. Acho que são fases, né? São etapas da construção, Fases, né? total. Assim, nossa, essa é tipo, million questions, assim, sabe? Tipo, é a pergunta de milhões, né? E eu acho que ela é uma pergunta que, cara, tem muitas respostas, tá? Então, eu vou dizer coisas que eu acho que auxiliam, porque eu acho que a resposta, se fosse simples, todo mundo estaria milionário, sabe? Mas eu acho que essa preocupação de aumentar o nível de consciência da pessoa e ela entender que estratégia de marca é necessária, ela tem que começar muito antes de uma proposta comercial, sabe? Tem que começar, por exemplo, no teu posicionamento, sabe? Assim, a tua linha editorial, o que tu fala, como é que tu fala, com que frequência tu fala, sabe? Tu fica dando dica ou tu fica, sei lá, fazendo uma análise de uma marca e daí tu faz um puta roteiro e a conclusão é de que aquela marca, ela só se destaca pela estratégia de marca dela, e daí tu bota um ManyChat, sabe? Então, assim, é muito sobre posicionamento, e daí posicionamento em todas as camadas. Tu ter um subnicho, tu ter uma persona, tu ter uma promessa punch, tu ter um ponto A, ponto B muito bem definido, porque daí tu começa a ser interessante, né? Senão tu é, tipo, varejão, né? Então, o lead ter qualidade, claro que tem muito lead sem qualidade, apesar da gente fazer todos esses movimentos, chega. Mas eu acho que a gente mitiga ou minimiza isso se a gente começar a pensar lá na ponta, né? No posicionamento. E é tudo mesmo, né? É a promessa, é a imagem pessoal, é a tua linha editorial, o formato, o jeito que tu edita, sabe? Tipo, tudo comunica. As pessoas são muito visuais, sabe? O teu tom de voz, não... Tudo. Hoje, eu crio conteúdo, não é pra massa. Tipo, muito intencionalmente meu conteúdo é boutique, sabe? E é porque eu preciso atrair clientes que paguem estratégia de marca, sabe? Então, posicionamento. Conteúdo boutique. Conteúdo boutique é um conteúdo que não é massivo, né? Conteúdo consumo rápido. Tipo, por exemplo, olha qualquer post meu, nunca vai ser muito raso, sabe? Sempre vai ser uma coisa que eu tô trazendo a minha visão, a minha ótica, a minha opinião. Eu pego um case e daí eu, tipo, disseco ele com o que eu acho, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu faria diferente, por que esse cara tá aqui, sabe? A edição sempre tem muita curadoria, direção criativa, tipo assim, eu tenho um formato bem específico desde janeiro, que é análise de comportamento e tendência. Para começar, que um criativo que consome 1 minuto e meio de um vídeo sobre análise, comportamento, tendência, é um criativo um pouquinho acima da média, tá? Porque é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais inteligente, é um conteúdo que vai exigir, tipo... deixa eu refletir. Talvez vou ter que ver de novo. Sabe? Não vai ser 5 ferramentas para você, social media, fazer posts mais rápidos, sabe? Esse lead não vai me comprar, sabe? Estratégia de marca. E isso, pra galera que tá ouvindo, acho que parou aqui o podcast e acho que já valeu a pena, que eu acho que isso é muito foda. O conteúdo, né, que você coloca, a forma como você coloca, atrai o lead que você quer. Se eu fizer um lead, 5 ferramentas, vai atrair, mas vai atrair a massa. O teu cliente não é a massa. O teu cliente é mais meio fundo de funil. É isso, né? O cara que vai pagar o que você... teu ticket. Para os dois lados, né? Porque o B2B profissionalizante, que é onde eu ensino estrategistas de marca a serem estrategistas de marca. O ticket hoje o mínimo é 6 mil. E a estratégia de marca B2C, né? Eu fazendo... A mais básica é 20 mil. E daí vai até 50, 60 mil. Então, a gente tem que mostrar que veio, né? Basicamente isso que tu falou, né? O lead é o teu espelho. Então, o que tu tá ali projetando, sabe? E tem isso. Tem, obviamente, que daí, call comercial pra mim é muito importante, porque ali tu tem que mostrar que veio. Tipo assim, um estrategista de marca é totalmente diferente de um operacional criativo. O estrategista de marca, ele vai fazer um rapport fudido, ele vai dissecar em te perguntar muita coisa. O que eu acho que é a melhor call para vender estratégia de marca do mundo, tá?
É, 7, 8, 9, 10, tá. 70% do tempo eu fico fazendo rapport, perguntando. Ah, é verdade, perguntando, empática, né, escutativa. 20% do tempo eu falo o que eu faria pra resolver aquele problema, sem citar meu produto, tipo, o que eu faria? E daí eu falo, olha só, eu faria isso, eu já fiz isso pra um cliente, inclusive, eu acho que eu sugeriria tu ir pra cá, pra lá, faço, tipo, um plano de ação, mas fudido, assim, pra ele ver, meu Deus, essa mulher tem muita referência, e 10% do tempo, no final, eu falo, tem um produto pra ti. Eu acho que a gente pode trabalhar, eu acho que estratégia de marca faz todo sentido. Vamos fazer o seguinte, vou pensar numa proposta totalmente personalizada pra ti, com base em tudo isso que tu me trouxe. Então, é assim, 70% do tempo rapport, 20% do tempo, olha aqui como eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo, 20%, tipo, plano de açãozinho. Quer que eu implemente? Legal, tem um produto, 10% do tempo estratégia de marca. Porque ninguém tá nem aí. O nome do teu Como produto. vai ser feito, os entregáveis, ele quer saber se você vai resolver o problema. O que você vai resolver? Isso que você trouxe, o roteiro, né? Esse roadmap de vendas. No sábado eu fiz uma análise com um cliente também da Hawkins. A taxa de conversão dele numa reunião estava 18%. E o dono tá baixo, né? Para ser o dono, geralmente é maior. Sim. A gente pegou a gravação de uma reunião dele, eu fiz a análise. Ele fez uma pergunta, ela respondeu a pergunta, era uma advogada. E depois, nessa primeira pergunta do rapport, do spin selling ali, ele já falou os próximos 5 minutos. E eu falei, cara, você já perdeu a venda ali. Tinha mais 50 minutos de call de gravação, só que ali ele já perdeu. Ele não deixou ela falar. Eu falei, cara, a reunião é você pergunta, mas deixa o cliente falar, deixa o prospecto falar. É ali que a gente ganha. Então ali acaba perdendo. Não porque Sim, ele vai te dar a resposta que você precisa. Exato, aí faz um negócio muito engessado, não deixou o cliente falar, dava pra ver na expressão da reunião ali, ela queria falar e ele não deixava, então é isso que você falou. Eu acho poderoso, pessoal, ouvir, aprendam a ouvir, é isso que vai fazer vocês venderem mais. É verdade. Breno, você falou, eu quero puxar pra essa questão do posicionamento aqui o negócio, mas antes que eu esqueça, você falou lá do benchmark inspiracional. O que é o benchmark inspiracional? Cara, é que eu acho que a gente é muito preguiçoso, tá? Todo mundo, Sim. né? Então, assim, é muito óbvio, sei lá, eu falo de estratégia de marca. Então, o que a gente vai ver? Vamos pegar a fulaninha que ensina branding aqui, daí tem a ciclaninha que também ensina sobre construção de marca, e essas são as tuas clientes, essas são as tuas referências, Brenda, o teu benchmark. Eu acho que a gente tem que ir muito além. Vou dar um exemplo. Uma marca que me contratou, que faz eventos, ela quer fazer um rebranding. Ela não quer mais ser só... Isso existe, tá? Esse caso. Uma marca... Ela não quer ser só uma marca que faz festas noturnas. Ela quer usar o espaço dela, que tem um espaço outdoor também, pra fazer um conceito. Só que elas não sabiam muito bem o que era esse conceito. Mas elas queriam fazer além de festa noturna. E daí eu fui construindo com eles essa ideia e tal. Fiz o rebranding, inclusive, do modelo de negócio. E a gente chegou na ideia de que eles seriam um ponto de encontro da galera. E daí isso inclui, desde sim, uma balada, mas também por exemplo, talk tônica. Terça-feira, 7 da noite, sempre vai rolar uma talk de empreendedorismo, dose dupla de tônica, sabe? Vai ser um ponto de encontro. É um conceito muito massa. Tipo, no sábado de manhã, como eles têm, tipo, uma área externa, vai ser yoga com marcas que vão sponsor, tipo, vão patrocinar. E daí eles vão fazer, tipo, sabadou, sabe? Daí tu compra o ingresso do sabadou com o yoga, com a Aperol Spritz lá patrocinando uma parte. Então, o conceito do rolê ficou muito legal. Agora me diz, onde que eu vou achar um benchmarking disso? É difícil. E daí o benchmark inspiracional, ele entra na habilidade de um profissional criativo ser criativo. Ou seja, meu filho, vai dar os teus pulos, vai dar uma pesquisada. Tipo, pesquisei muito, foi difícil, tipo, achei, sei lá, uma referência em Copenhagen de uma casa chamada Absalon, que ela faz vários eventos nesse conceito ponto de encontro. Demorou pra achar, sabe? E eu acho que a gente se restringe muito a... Ai, meu Deus, quem é que é igual a mim aqui? 3 concorrentezinho e eu vou copiar, colar e botar isso na benchmark no cliente, sabe? Sim.
E aí você vai muito mais longe, pô, Copenhague. Cara, como é que você acha essa galera? Google? Como é que foi essa busca? O que você vai... Porque, porra, é uma viagem muito grande. Pra você chegar em Copenhague e encontrar um cara que faz uma parada parecida, que tem uma ideia, que te trouxe uma luz. Você falou, cara, como que é essa parte operacional, de operacionalizar isso? Sim. Cara, primeira coisa, assim, é... São duas coisas, né? Acho que a primeira coisa é essa mentalidade que tu tem que ter muito clara de que a criatividade anda com a mente de negócios, sabe? E no momento que tu te entende como tal, tipo um criativo estratégico, tu sabe o que essa é a tua função, né? Agora é o como tu vai fazer isso. Mas tu sabe que tu tem que entregar isso. Então, como que eu tenho essas referências, né? É uma grande mistura, tá? Primeiro, o olhar clínico, sabe? Sempre, sempre, sempre tu tem que estar com as tuas duas antenas ativadas pra o que é tendência, o que é comportamento, o que é consumo, sabe? Exemplo, tá todo mundo falando de coffee party agora, né? Tá, todas as cafeterias fazem baladinhas diurnas. Legal. E quem é que começou com isso, sabe? Qual foi o bar que começou? Foi um bar de Londres que começou fazendo isso. E que referência eles pegaram? Sabe? Isso é o criativo sendo estratégico, sabe? É o de onde vem, como é que é, quem fez, sabe? Olhar clínico. De se perguntar sempre. Mas claro que existem, ferramentas que ajudam na busca, sei lá. Eu gosto da Box 1824, que é uma empresa de tendência de consumo. Eu gosto da WGSN, eu gosto da Trend Reporter. Só que daí tu começa, tipo assim, tem um mundo de estúdios de tendência. E daí tu pensa, se tem 3 no Brasil, que países que encabeçam as tendências? Lugares, enfim. Barcelona é criativo, Londres é legal, sei lá, Califórnia. Então, quais são os estúdios de tendência desses lugares? Sabe? Isso é ter um olhar criativo. Isso é o criativo sendo estratégico, sabe? Mas na raiz. Tipo, quem que é o criativo do criativo? Você falou as perguntas ali, né? Tipo, responder as perguntas, por quê, de onde surgiu, etc. Acho que até um baita de um checklist para quem quer ir mais a fundo se diferenciar. Até porque o estrategista de marca bom, bem remunerado, ele faz isso, né? Ele vai até o limite ali. Vai onde os outros não vão. Boa. Hoje, Excelente. o Instagram é a sua principal fonte de aquisição de clientes? Ou você tem algumas outras fontes de, faço tráfego pago, não, no YouTube? Como que funciona hoje a sua fonte de aquisição? Cara, hoje a minha fonte de aquisição, sim, ela vem muito do Instagram. Óbvio, orgânico e tráfego, né? A gente tem vários funis e campanhas, etc. Mas a minha rede social, que eu sou mais presente, é o Instagram. Teve uma época que a gente testou, assim, YouTube Ads e TikTok Ads. Eu gostaria muito que a gente rampasse nos próximos meses outros canais, sabe? Mas, por enquanto, sim. E, claro, estratégia de marca... Bom, tá, fonte de aquisição, né? Instagram, orgânico, tráfego, muita indicação, muito networking. Acho que quanto o ticket mais caro, tu começa a ver que a indicação funciona muito bem. E daí, assim, não depender de uma indicação espontânea, mas tu ter também um funil de networking, Intencional. sabe? Aqui, hoje, a gente conseguiu mapear, operacionalizar como que seria um funil de networking, sabe? Exemplo, começa o ano. Antes do ano começar, eu vejo quais são os eventos que eu vou querer estar no próximo ano, sabe? Eu vou mapear quantos no mês, quantos no tri, sabe? Quem é que vai comigo, qual o meu objetivo em cada evento, sabe? Eu não vou chegar lá de bonita, eu vou chegar lá, por quê? Porque eu quero falar com fulano, sabe? Ou enfim, sabe? E que script, né? Não robótico, mas Sim. assim, o que eu posso trazer numa conversa para que o Léo olhe para mim e pense, é isso, vou falar com a Brenda quando sair desse evento. Ou eu mesma pegar, pô, Léo, passa aí teu WhatsApp, acho que eu posso te ajudar nisso, depois te chamo semana que vem, a gente conversa, bem despretensiosa. Beleza, check, é isso que eu queria fazer, sabe? Não de uma maneira maquiavélica, assim, né? Sim. Mas, tipo assim, Intencional. cara, intencional, né? A gente tá aqui, tipo, é trabalho, né? Sim. Então, principalmente para tickets altos, eu acho que isso funciona muito.
Sim, não, eu nunca tinha escutado exatamente dessa forma, achei sensacional, tipo, de você mapear, pô, esse ano eu vou nesse evento, nesse evento, nesse evento. Esse aqui eu vou ver se eu consigo conectar com o Léo, nesse aqui com a Brenda, nesse aqui tá, pô, muito massa essa ideia, tipo. Eu gostei do mecanismo, funil de networking, eu anotei aqui. Excelente. Isso é, tipo, lá pra formação lá que a gente tem de estrategistas de marca, a gente ensina não só o método 4Es, como é que tu cria uma estratégia de marca em si, mas a gente ensina eles a venderem. E daí a gente tem funis. E funil de networking é um dos funis que a gente ensina. Então, realmente é pensado. É desde mapear quais eventos tu vai, até o script do funil de networking, no sentido de quais são os bullet points de falar com os contatos que tu mapeou. E também o que tu vai falar na call que tu marcar na semana que vem com ele, né? Então, é uma coisa que realmente dá para ser processualizada, sabe? Sim, pô, muito foda, cara, muito foda. E principalmente quando você tá buscando clientes que têm um ticket maior. Porque se você tá no tráfego pago, é muito mais complexo você atrair essa galera do que se você for intencional e escolher a pessoa que você de fato quer conversar. Ainda nessa questão dos funis, você trabalha bastante com o TikTok também? Essa é uma dúvida genérica que eu pergunto para todo mundo, tipo, que ainda tenho muita dúvida sobre pessoas que de fato vendem utilizando o TikTok. Todo mundo ainda utiliza o Instagram como a principal fonte. Queria saber como é que é a sua experiência com o TikTok. Não em anúncio, só de postar Só mesmo. de orgânico. Não, eu não. Adoraria, mas não. Não. Na próxima vez que eu vier aqui. Já vai ter essa resposta. Fica o desafio. Porque, assim, de fato, eu não conheço. A gente conversou com muita gente aqui. Pouquíssimas pessoas, de fato, conseguem monetizar. Não falando de monetização do TikTok, mas fazer um negócio dentro do TikTok. E eu sempre gosto de perguntar. O Mineiro lá, né? O Mineiro. Poucos, assim. Teve mais um que falou também sobre que ganhou muito dinheiro com o TikTok, eu não lembro agora. O Gil. A gente começou com um cliente nosso da agência, o que a gente sempre fez ali no Instagram, nos materiais, os rios, que é joalheria, né, de luxo, assim. Eu disse, cara, pluga ali na ferramenta lá que já vai postar, posta lá de novo, entendeu? Não que a gente vai estar fazendo várias ações lá, etc, mas posta lá, tá? E a gente vai começando agora a postar, porque eles perdem muitos seguidores. Seguidor para uma marca, né? Você não é igual o infoproduto, né? Que a gente tem algum tipo de conteúdo que pode atrair, que pode viralizar. É um pouco diferente, uma particularidade. Uma das coisas Sim. que a gente começou a fazer agora é isso. Postar em vários lugares para rampar ali e a consistência dos posts. Porque não pode conteúdo, né? O conteúdo, a gente tem a referência que é a Saint-Germain, né? Mas ela também tem muita fala e o público é totalmente diferente de relógios ali. Só que lá tem joias de 300 mil, meio milhão. Como é que eu vou fazer isso daí? O que você faria? Agora. Me ajuda aí, pô. Quer que eu faça uma estratégia de conteúdo? Eu gostaria que você fizesse... Não estratégia, porque a gente sabe que uma estratégia é muito, né, muito mais complexa. Mas o que você faria para uma marca? Mas o produto, ele é... Joias personalizadas de esmeralda, de rubis, de um monte de coisa. E a dor deles, eles querem seguidores. Eles querem seguidores. Eles perdem bastante seguidores, né? E gostariam de ganhar. E com tráfego, vem, mas faz o funil de venda direto. Cara, eu miraria muito numa campanha de UGC. Tipo, o meu conteúdo seria totalmente baseado... Totalmente não... Assim, óbvio, tá? Eu tenho que estudar o caso, né? Não vou vomitar qualquer coisa aqui. Tá muito em alta, né? Mas eu acho que... Cara, sim, não é assim, tá em alta, vou fazer. Não, mas assim, UGC, eu teria uma cadeia de UGC muito bem selecionada. Mandaria uns Media Kit foda. Eu faria, tipo, trazer eles pra pensar como cabeça de dono junto. Tipo, faz um onboarding com os UGC. Faz, sei lá, um report mensal cada UGC. Faz premiação pra UGC. Tipo, bota eles pra pensar alto nível, porque se o produto é caro, não dá pra ser qualquer coisa, sabe? Mas eu pensaria muito forte nisso, postaria muito Instagram e TikTok, pensaria muito, por exemplo, modelo de campanha com AI, eu acho que tem coisas que dá pra pensar bem criativas, assim, nesse sentido. Eu me juntaria muito, tipo, com evento, inauguração, influenciadores, sabe? Enfim, sei lá. Fulaninha influencer vai abrir a sua
sei lá, a sua marca de roupa fitness. Cara, ela tem que estar usando a joia no dia, sabe? Ela tem que fazer o story da joia. Então, eu pensaria muito em canais assim. Perfeito, tô te devendo um Pix já pelo insight. Obrigado, Brenda. Ô, Breno, você falou agora da questão dos influenciadores. Tipo, como que a pessoa escolhe bons influenciadores para fazer uma propaganda de uma marca? Qual que é o caminho principal? Primeiro, onde que ela encontra bons influenciadores? Ela vai freestyle procurando, ó, eu quero falar com esse, ou vai para uma agência? Como que funcionaria esse caminho entre uma empresa ou uma agência e o influenciador? Cara, eu não sei se eu tenho uma opinião muito popular, tá, sobre isso. Tipo, eu vou falar o que eu acho, não o que o mercado acha, talvez. Não sei se vai ser diferente, mas eu, Brenda, pensando assim, pô, eu tenho uma marca de whatever, bonés. E daí eu quero encontrar os meus influenciadores. Eu nem iria pra agência, Perfeito. tá? Eu iria pra, de novo, o meu olho clínico de buscar, sabe? E se eu não tenho isso, eu teria alguém na minha empresa que seria esse criativo estratégico, ou seja, o estrategista de marca. Eu acho que o estrategista de marca, ele sim consegue encontrar as melhores pessoas para estar contigo. Exemplo, hoje eu tenho 2 marcas grandes. Uma que eu finalizei o processo com eles, assim, mas foi muito legal, que é um hotel de luxo. E o outro é a The Coffee, que até hoje é minha parceira, assim. E a The Coffee é uma empresa gigantesca, né? Tipo, tá em 80 países. Enfim, dominaram o mundo, literalmente. E os caras não têm, tipo assim, eles não contrataram nenhuma agência. Simplesmente eles viram o meu Reels, gostaram, e daí tem uma pessoa que é a criativa estratégica lá do Head Squad criativo deles, dentro do The Coffee, olhou o meu Reels, gostou, faz sentido, ó, ela se veste, ela fala de um jeito que parece com o branding que a gente quer pra The Coffee, vamos chamar ela. Fizemos uma call, eu falei o que eu estava interessada, eles falaram o que eles estavam interessados, a gente chegou numa negociação e a gente é parceiro há muitos meses, desde o começo do ano, eu acho. Enfim, então tá rolando super. Resumo, eu acho que tu captar influenciadores tem que ser um olhar de dentro. Eu faria um olhar de dentro sempre, um olhar muito do estrategista de marca, que ou é o dono da marca, ou tá dentro do time do dono, tá respirando aquilo. E influenciador não é sobre números, sabe? O influenciador é sobre objetivo de campanha, e isso é muito básico, sabe? Isso aí a gente nem deveria estar falando mais em 2025, mas, tipo, não é sobre número de visualizações nos stories que eu tô te contratando, é sobre qual é o objetivo. É awareness, né? Conhecimento de marca? Legal. Então vamos pegar lá um influenciador bombadão, milhões de seguidores. Não, é conversão. Cara, micro-influenciador funciona muito melhor do que o macro-influenciador. Por que tu tá falando com o de 1 milhão de seguidores se o de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil vai converter muito melhor? Outra coisa, se eu tenho uma marca de boné de lifestyle, que é, sei lá, com umas escrita criativa, tipo, sei lá, eu adoro esses bonés, sabe? Tá escrito, sei lá, ask about my brand, roube o meu look, essas coisas bem coolzinhas, assim, cool, informal. Eu tenho que pegar influenciadores assim, sabe? Não dá pra ter ruído entre o criador e o produto, sabe? Então, eu pensaria, pô, quem são os influenciadores? Se o meu objetivo é conversão para esses bonés, o que eu pensaria? Micro-influenciadores cools descolados, sabe? Então, é sempre sobre objetivo, briefing, e eu acho que as pessoas se perdem nisso. Porque sempre que eu converso com algum cliente sobre isso, ele sempre pensa, a cabeça do cliente é sempre ir no cara que é gigante. Sempre, não, mas é muito caro. Cara, não, depende do objetivo. Às vezes você vai num micro-influenciador que você vai vender muito mais. Na grande maioria das vezes, eu acho que é isso que acontece, né? Como diz o Perini, você precisa ter 1.000 pessoas que comprem 1.000 produtos de R$1.000 pra você fazer 1 milhão. Não precisa ter 1 milhão. Brenda, você falou uma palavra... Como é que é? Esse livro é de alguém. Que eu escutei o Bruno Perini falando. É muito famoso, essa frase é muito famosa. Seth Godin, eu acho. É isso aí. Diga. Eu ia perguntar, você falou uma palavra que é uma palavra que eu gosto muito e evita muito retrabalho, que é a parte de briefing, briefar muito bem com o cliente, o que ele quer, o que ele almeja, etc. Isso num contrato de
né, quando você vai fazer uma estratégia de marca com algum projeto, tem algo que é crucial, assim, num briefing que não pode faltar? Porque eu falo que a gente como agência, né, Aham. os maiores problemas acontecem justamente nesse alinhamento, porque Aham. um briefing ele não foi muito bem feito, Aham. né, e vai ter problema lá na frente. Sim. Tem algum passo a passo que você segue? Tem alguma coisa que é crucial, que é crítica, isso? Como fazer um briefing de estratégia de marca? Perfeito. Super importante isso, eu acho. Quando eu fecho uma estratégia de marca, cara, tem alguns macetes que eu uso, assim, porque eu também acho, assim, se o briefing for ruim, vai ser uma merda, porque vai dar retrabalho pra todo mundo, sabe? Então, assim, primeira coisa, eu teria, né, tenho um método. O método do início ao fim. Por exemplo, tu comprou uma estratégia de marca minha, eu tenho um método. O método é 4Es. Legal. Cada E tem um check do que eu vou te entregar. Então, o meu briefing é muito baseado em cima do meu método. E eu acho que isso também dá uma limitação criativa para o briefing e um direcionamento. Exemplo, o meu briefing ele é dividido nessas 4 camadas. Quando é uma marca pessoal que é mais enxuta, ela responde o briefing dos 4Es no início. Quando a marca é mais complexa, a gente responde os 2Es no início e depois de um período os outros 2Es. Então, acho que o briefing ele tem que estar dançando ali muito bem com o teu método, sabe? Tem que estar muito clara a direção. Outra coisa, uma coisa que eu faço que pra mim foi tipo assim, muito bom, foi mergulho interno. Que daí isso aí é o name que a gente bota, o nome sexy do negócio, mas que basicamente é preencher o briefing, legal. Agora eu leio o briefing, eu estudo o briefing. Então, tipo, basicamente eu leio o briefing e vou anotando ali alguns comentários do que eu acho que é gargalo, o que eu acho que é problema, o que eu acho que eu vejo que ali pode ter alguma coisinha de diferencial da marca, ou o que ali ele me falou que me traz a ideia de que isso pode ser uma oportunidade. Então eu vou anotando mais ou menos essas verticais. E daí eu tenho uma call em cima desse briefing, que não tem objetivo nenhum. Tipo assim, a gente não vai chegar num lugar aqui. É quase uma terapia, tá? E eu vou simplesmente falar, eu entendi isso. Faz sentido? Faz sentido. Aqui nesse parágrafo que tu me trouxe, eu vi esse gargalo. É isso mesmo? Então, esse mergulho interno que eu chamo, pra mim tá fazendo muita diferença e me evitou muito retrabalho pós-briefing. E a última coisa que eu posso acrescentar é que briefing pode ser visto como uma coisa muito chata que eu tenho que preencher ou uma coisa muito legal. Vai depender da tua narrativa. Então, eu sempre falo, tipo, chegou o momento da gente fazer o briefing. Esse momento é muito massa, porque tu vai conseguir olhar pra dentro, né? Porque tu tá sempre ocupado, cliente. Então, agora é o teu momento. Aproveita, sabe? Às vezes, dependendo do processo, do tipo, do tamanho do cliente, a gente manda um Media Kit pro briefing. Tipo assim, uma vela, um incenso, um QR Code com uma playlist, sabe? Pra, tipo, ele realmente imergir no briefing e ele achar que aquilo é muito legal fazer, sabe? Então, isso também mudou um pouco a percepção de como o outro vê esse to-do, sabe? Sim, eu ia fazer uma pergunta, mas ela já respondeu, que é tipo, puta, a gente tem muita dificuldade de fazer o cara preencher isso. Tipo, eles, puta, ou não preenche pela metade, ou não preenche, ou demora muito pra preencher, mas você já respondeu, tipo, você fez uma transformou, Incentivo, né? transformou em uma imersão. Um vinho, um espumante, sabe? Ou, tipo assim, um espumante com um caderninho pra ele fazer os insights dele, sabe? Tipo assim, cara, vem comigo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Tu vai te divertir, vai olhar pra dentro, sabe? E daí E tanto é que depois que a gente começou a implementar essas coisas, juro, a gente recebe depoimentos dos clientes dizendo: nossa, foi tão especial fazer isso, foi tão legal esse momento, sabe? Que podia ser um momento bosta, de mais uma coisa que eu tenho que fazer, sabe? Sim. Pô, legal, cara. Uma baita dica, uma baita dica. Inclusive. Um baita dica, insight pra galera, né? Sim. Boas-vindas num cliente que muita gente não dá, né? Umas boas-vindas, um welcome pra empresa, né? Que ele tá entrando um novo cliente justamente pra forçar, não, né? Mas gamificar essa parte do briefing. Nossa, evitaria tantos transtornos. Que de fato acontece. Para um cliente que é menor, talvez não tenha dinheiro para investir tanto e tá iniciando, ou ele é pequeno,
que você indicaria para ele? Porque assim, é o que eu vejo hoje. Quando o cliente consegue ter uma consciência um pouco maior, ele fica em dúvida de performance ou de brand, de marca, onde ele vai investir, porque ele não tem grana para isso. O que você pode trazer de dica para um cara que está começando, talvez ele fazer inicialmente sozinho ou buscar um, não sei, o que ele pode, que dica você daria para um cara que está começando e não tem muita grana para investir ou quase nada de grana para investir em marca mesmo, na marca própria? Tá. Na ótica do cliente, não na ótica, Na ótica do cliente, estrategista. Tá. Na ótica do cliente, eu contrataria uma pessoa que tem... que é um estrategista de marca, mas talvez ainda esteja no início, talvez ainda esteja, né, em desenvolvimento e por isso ainda faz o operacional também, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma formação que se chama Formação Estrategista de Marca. Tem pessoas que ganham 100 mil reais por mês, tá fazendo estratégia de marca, margem super alta e fazem sozinhas. Legal. Tem uma pessoa que é dona de agência que tá lá também na formação. Mas tem também uma pessoa que é social media. Uma pessoa que é social media e percebeu que ela pode muito mais do que entregar posts. Então, eu, como cliente, contrataria um social media que tenha mentalidade de estrategista de marca. Né? Que, por exemplo, entrega o método lá da estratégia de marca, consegue ver o 360, mas ainda operacionaliza, né? E possivelmente daqui a um tempinho esse cara aí vai estar cobrando muito mais, mas eu fiz essa busca, sabe, para encontrar essa pessoa. E na sua formação hoje, tem algum local que as pessoas queiram contratar que conseguem encontrar essa pessoa? Lá, tipo, tem um banco de dados, sei lá, se mandar... De cliente. Não, se eu quero contratar uma estrategista de marca, uma aluna sua, Ah, sim. tem um local lá que eu consigo encontrá-las e Sim. enviar... Como que funciona isso hoje? Sim, como é que funciona, tá? Claro, tem muitas, né? Então, a gente faz uma gamificação. Quanto mais a pessoa entrega para a comunidade, mais ela alimenta com... Porque, por exemplo, eu indico a galera que trabalha comigo, que eu formo, tá? Só que eu não vou indicar qualquer pessoa. Entende? Vou indicar as melhores. Claro. Então, como é que a gente faz? A gente tem um banco de talentos e eu indico determinadas pessoas e essas determinadas pessoas, tipo, a gente tem um Notion todo lá categorizado, mas eu indico as pessoas que, mais fazem upload, tipo, das suas estratégias de marca, que a gente tem um banco de estratégia de marca. Então, quanto mais a pessoa botou cases de clientes lá, mais ela é ranqueada para eu indicá-la para job. Sabe? Legal. Quanto mais ela participa dos plantões de dúvida, quanto mais ela, tipo, no plano de carreira, que é uma consultoria individual que tem dentro da formação, obviamente que o meu olhar ali, eu bato o olho e penso, essa pessoa aqui eu vou indicar, sabe? Então, a gente acaba mapeando isso no nosso sistema e daí a gente vai... E, óbvio, se a pessoa renova também a informação, é mais um ponto, digamos assim, porque... A nossa relação é mais longa, né? Tipo, mais renovação de ciclos da formação a cada 6 meses, sabe? Então, acaba que funciona assim. E, assim, os dois lados ganham, né? Porque elas, obviamente, ganham com a minha indicação. E eu boto, inclusive, na minha proposta comercial, Brenda Scalco, eu boto como bônus que eu vou te conectar com uma estrategista de marca. Uma pessoa para fazer a operação e levar a tua marca. Tipo, depende da demanda. Às vezes é só uma social que a pessoa precisa. Às vezes é uma pessoa que vai entrar no time interno como estrategista. E eu coloco isso na minha proposta. Então, tipo, é literalmente ganha-ganha, sabe? Entendi. Então, tipo, na sua entrega, você já puxa alguém dos seus alunos. Exatamente. Pô, que massa. Eu gostei muito disso, que era uma das coisas que eu ia perguntar também, né? Porque... é a sua mente, né? E onde você hoje, você falou nas consultorias, você ganha margem muito alta, mas é muito difícil, porque vai muito das tuas experiências, do que você já viveu, né? Tudo isso, de você gostar, você comentou de São Paulo, você gosta um pouco do caos, que a gente precisa um pouco dessa criatividade, né? E esse profissional, ele precisa se desenvolver bastante, não é fácil encontrar, né? Isso só... Na tua formação, a galera consegue encontrar. Eu for lá hoje, se eu quiser contratar alguém, você consegue me indicar, não? Hoje, muito, consigo. Total, 100%. O que acontece, tá?
eu sinto que as pessoas entendem criatividade como uma coisa totalmente etérea, sabe? Tipo, cigano criativo, sabe? Cara, pelo amor de Deus, criatividade pode ser processualizada. Criatividade pode ter método, sabe? Pode ter uma plataforma com um método, com 4 camadas, com checklists, com aulas, com um Notion personalizado, com templates de exemplos, sabe? Então, óbvio que é um negócio que exige muito mais cognitivamente do que um curso de uma coisa operacional criativa. Mas é por isso que a gente forma pessoas que faturam 10 vezes mais. Porque dinheiro não cai em árvore, né? Tu tem que ter algo a mais. Mas a questão de tu colocar método e processo em tudo, hoje, com tantos alunos mentorados que eu já tive na formação, eu sinto que o que eles mais elogiam, e daí é um criativo, o que o criativo mais busca, mais gosta, é processo, porque eles não têm. Então, eles ficam dependendo do feeling, da criatividade, da inspiração. Então, processo, operação, ferramenta, sabe? Exemplo, a gente tem um kit de AIs muito específicas que foram treinadas por muitos meses para os estrategistas de marca. Tipo assim, tem AI de estratégia de marca, que se chama Brandoca. E a galera usa a Brandoca. A Brandoca, ela demorou meses para ser criada. Tipo, tem centenas de consultorias transcritas. Óbvio que eu tiro as informações sensíveis das pessoas, mas com milhares de slides de todos os cursos que eu já fiz durante 5 anos, sabe? Então, ali a pessoa começa a ganhar o quê? Escala, processo, criatividade organizada. E então é sim possível tu formar uma pessoa, sabe? Que com uma coisa que é tão difícil para quem olha de fora, mas se tu tem método, processo, organização, ferramenta e tu acompanha bem essa pessoa, às vezes a pessoa ela tem material, mas ela precisa de direção, ela precisa de clareza, né? E é isso que a gente dá. E na formação hoje, a pessoa que vai entrar na formação, o aluno novo, ele já tem que ter algum conhecimento ou você pode pegar uma pessoa que não sabe nada, que está fazendo a transição de carreira e quer começar do zero hoje? Também tem essa pessoa ou não? Ela precisa já estar um nível mais avançado de entender, pelo menos, o mercado? Cara, eu tenho pessoas que eram até outras profissões, tá? Tipo, eu era consultora de imagem. Eu era, whatever, outras coisas, sabe? Fotógrafa. E daí, eles entraram na formação. Porque, de fato, a formação ela é muito mastigada, ela é muito completa. Eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que é uma das mais completa em termos de estratégia de marca. Então, assim, dá. Mas não é o meu lead padrão. O meu lead padrão é uma pessoa que já tá frustrada, que é social media, que é designer, que entrega logo, mas é subprecificada, que entrega post, que trabalha pra caralho, que não ganha dinheiro. E pensa, puta que pariu, a indústria criativa é uma merda, vou ter que mudar de profissão. E daí ela entra na formação pra se destacar, sabe? Pra aumentar a margem, pra entregar algo além do esperado, sabe? Sim. Esse é o lead mais comum. Sim. E hoje, qual que é a sua esteira de produtos? Assim, você tem a formação, depois tem mentoria, como que funciona os outros produtos? Cara, então, até ano passado, a gente tinha uma esteira de produtos que a gente literalmente descontinuou, porque a gente focou 100% em profissionalizante, né? Então, o meu foco foi lapidar, validar o máximo possível a formação, que hoje está mais do que validada, como produto principal. Agora, o nosso próximo passo é o perpétuo. Tipo, a gente gosta de trabalhar bastante com funil de ascensão, porque como o nível de consciência precisa ser um pouco maior, então é muito melhor tu entregar um negócio 97, faz um webinar mensal, faz uma ascensão com a galera ali, sabe? Ou faz um funil de diagnóstico dentro do 97 para chamar a galera para subir para a formação. Então, nosso próximo passo é escalar nesse sentido. E eventos presenciais, a gente já fazia com outros produtos, outras mentorias que a gente já teve, e agora com a formação não é diferente, a gente também quer começar a fazer evento presencial. Não tem ainda esse evento? E desse produto, não. A gente já tem essa, tipo, expertise, operação vertical de eventos presenciais,
Mas agora a gente vai começar com a formação. Já aconteceram alguns ano passado de outras partes da empresa. De outras mentorias De na outras época. mentorias. Pô, que massa, que massa. Qual foi o ponto de virada, assim, que vocês tiveram nessa questão de, pô, vou descontinuar a esteira pra gente focar 100% num produto, né? Vou deixar ele do meu jeito, do jeito que a gente gostaria, pra depois, né, ir abraçando os outros projetos, né? Ou agora, né, outros funis, etc. Você tinha esteira, você parou, pô, vamos focar nisso daqui. Sim. Cara, foi uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido racionalmente, tá? Eu acho que daí entra uma coisa muito pessoal, assim, que era tipo, eu sentia que aquele ciclo do jeito que tava, eu já não era mais, sabe? Já não cabia mais. A Brenda já não cabia mais naquele ciclo, sabe? Como eu era muito topo de funil, né? Tipo, empreendedoras, mulheres, venham, se você quer ter autoridade, crescer. Só que eu sempre fui um pouco diferente do padrão, né? No sentido tudo. Tipo, se for ver meu perfil, assim, como eu falo, a parte estética, o visual da marca, sabe? Sempre foi muito diferente da menina que fala de marketing de conteúdo, sabe? Arquétipo governante e etc, etc. Batom vermelho, salto alto, joias, sabe? Eu nem valorizo isso, sabe? Eu valorizo, sei lá, já viajei para 30 países, mas eu não compro uma... Sei lá, eu não compro uma joia, sabe? Tipo, eu hoje não tenho carro, porque talvez eu queira, sei lá, viajar 3 meses pra Indonésia, sabe? O meu jeito é diferente do padrão. E eu sentia um conflito muito grande entre... tipo assim, eu fazia, dava dinheiro, as coisas davam certo, mas eu sempre tinha que tentar um pouco caber no comportamento de massa pra que as pessoas comprassem. E isso faz parte do jogo, tipo, trabalho, às vezes, né, a gente não gosta 100% e tal, não se identifica, mas como é a minha cara, minha marca, sou eu, meus stories, minha rotina, aquilo foi, tipo, trazendo um embrulho, sabe? Tanto é que, por exemplo, vários eventos, assim, eu não me identifico, assim, com as pessoas, as coisas que elas valorizam dentro do marketing digital, sabe? Então, o meu rolê é muito mais ser criativa, sabe? E a gente tava em Barcelona, eu e meu namorado, sabe? E eu não tava, tipo assim, gente, olha só essa bolsa que eu comprei em euro aqui, sabe? Foda-se. Eu tava, tipo assim, que legal, eu tô na praia às 3 da tarde, isso é muito foda. E eu vou vou tomar uma cerveja com um italiano e meu inglês, e eu vou treinar o inglês, isso vai ser muito legal. Isso eu valorizo. E daí eu sou muito mais desse rolê e dessa mentalidade e valorizar algumas coisas que eu não sentia que eram as que davam adesão, sabe? Que abaixava o CPL, que aumentava a conversão, sabe? Tava indo na contramão. E daí eu falei, cara, quem que valoriza isso? Deixa eu pensar, quem que valoriza a Brenda criativa? Sabe? Quem que valoriza a Brenda de tênis, boné, sabe? Viajando o mundo e sendo criativa e vendendo uma estratégia de marca? São os criativos, sabe? Tava na minha cara. E daí eu ainda fiz uma enquete, lembro o fatídico dia que eu fiz uma enquete nos stories. Você é da indústria criativa, sim ou não? 70% falou que sim. E eu pensei... O público tá todo aqui. Gente, pelo amor de Deus, por que vocês não me falaram isso antes, sabe? E daí... E foi um peitaço, assim, porque, tipo, dava certo o negócio, sabe? Dava super certo. Pô, já era uma referência. E dei um peitaço de, tipo... Foda-se, é isso. E daí deu muito certo. E assim, não é nem em termos de dinheiro. Eu falo, deu certo porque acho que voltou a brilhar meu olho, assim. Acho que... Mais leve. Muito mais leve. Tipo, cara, o empresário se não se identifica... Assim, é o plano pro fracasso, né? Tipo... Sim, pô, fez total sentido. Você falou que não fazia sentido, fez total sentido. Porque você fazer aquilo que você não se identifica por longo prazo, porra, isso aí vai te consumir literalmente, vai te matar, porque você começa a ficar deprimido, você não acredita naquilo mais que você tá falando. Sim. Mas ter a mudança que você fez tem que ser bem corajoso. Pô, você já estava validado, já está com tudo pronto. Fala, porra, vamos mudar toda a minha estratégia, tem que ser bastante corajoso nesse ponto. Pô, parabéns aí pela virada.
e pelo sucesso seguinte. E aí agora você vai montar, a partir dessa ideia, um novo funil ou vai manter focado principalmente na formação ainda? Acontece que a gente, na verdade, mudou, obviamente, o público, o produto, a linha editorial, né? Mas a operação é a mesma, porque a gente já tem expertise, tipo, sei lá, é o funil de webinar. Sempre vai ser o funil de webinar, sabe? Tipo, a gente fez um lançamento pago em março. A gente fez um lançamento gratuito agora. A gente contratou 2 closers que estão vendendo no funil perpétuo. Isso já acontecia antes, sabe? Então, a maneira que se operacionaliza as coisas, tipo, sei lá, o nosso CRM, o nosso Notion, que a gente centraliza tudo da empresa, as weeklies, as dailies, tipo, é tudo a mesma coisa, sabe? Então, isso não foi uma coisa do tipo, nossa, e agora? Não saberemos o que fazer. Então, é mais a parte do, sei lá, do produto e do conteúdo do que da gestão operação, sabe? Sim, sim. Você falou muito do conteúdo que você faz. E você, além do conteúdo, vocês investem em distribuição. Você acabou de mencionar, né? Pô, lançamento pago em março, lançamento gratuito agora. Porque essa base, né, ela vai renovando. Isso você conta com só conteúdo com orgânico ou você investe em distribuição também? Você faz por exemplo, tem algum cronograma de live semanal, por exemplo, que você engaja com essa galera ou não? Cara, a gente sempre investiu em distribuição de conteúdo. E agora, para o lançamento, inclusive, estava falando isso com a equipe hoje, numa reunião estratégica de debriefing, que o público que mais converteu foi vídeo review 75% dos conteúdos que a gente estava distribuindo. Então, com certeza, a gente faz isso. E a ideia é escalar agora bem mais em termos de quanto que a gente estava investindo, porque foi um movimento arriscado, né? Então, a gente estava muito com o pé no chão e agora é tracionar muito mais nos próximos meses isso. Top. Pô. De nada adianta um baita de um conteúdo se ninguém tá vendo, né? Exato, exato. Tem que tracionar. Nós do Edscast sabemos disso. Exato. Mas tem uma coisa esse formato que eu investi do orgânico, desses Reels, deu muito certo, assim. Tipo, realmente muito certo em termos de conteúdo, de audiência. É um formato que chama muito a atenção das pessoas. E não só a atenção, mas elas seguem, né? É uma coisa que elas valorizam a ponto de seguir o criador, sabe? E esse foi um dos maiores acertos do ano, foi o formato de conteúdo que a gente investiu. Você pode falar como que foi isso daí, só pra gente entender qual foi o conteúdo e como que foi esse formato? Eu fui no evento de Mastermind faz uns 1 mês e meio, 2 meses. Tinha 2 grandes especialistas em conteúdo também. E eles falaram justamente essa palavra, o formato. Mas pode falar o seu formato, depois eu faço um comentário. Cara, então, o formato é uma coisa que eu tô desde... Tipo assim, como o meu core, né? Antes de pivotar só para profissional criativo, era marketing de conteúdo. Tipo, minha vida é falar sobre formato, linha editorial, ideia de conteúdo, roteiro, criatividade, etc. E é muito difícil encontrar o teu formato. Então, eu acho que é uma faca de 2 gumes, assim. Porque eu mesma entrei nessa noia de, meu Deus, preciso ter um formato. Quem sou eu se não tiver um formato? Isso é horrível, porque vai te congelando, né? Tipo, meu Deus, e agora? Então, eu acho meio ruim, assim, tu ficar obcecado em encontrar um formato, sabe? Mas eu fui testando. Esse formato que eu criei, ele foi uma junção entre o que eu acho que o algoritmo valoriza, / pessoas do meu público valoriza, e o que eu estou disposta a fazer. Porque eu me vi muito entrando numa teia horrível que todo mundo tá no digital entra, desde profissional liberal a empresário, que é tu te colocar em situações de fazer conteúdo que não tem nada a ver contigo, porque alguém disse... Porque tu acha que tá bombando. Então, por exemplo, tava super em alta, agora já tá mais na modinha agora, low content, né? Essa coisa mais, tipo, estou conversando aqui contigo. Mas, cara, sei lá, de 2 anos pra cá, bombou muito conteúdos
extremamente difíceis de fazer, sinceramente, sabe? Captação com drone e fumaça, e daí tu dá uma cambalhota, e daí vem 2 clones de ti. Cara, eu acho muito legal se tu fazer isso. Só que, e os 99% das outras pessoas que não têm tempo, não têm time, não têm estrutura, não têm dinheiro, não têm porra nenhuma pra fazer isso? E daí eu botei no papel, tipo, cara, eu quero ganhar audiência, mas também não estou disposta a fazer isso, que eu fiz. Eu lembro muito, tipo, a gente viajou por vários países ano passado, eu e o Guilherme, assim, meio nômades, e eu lembro de estar estressadíssima, porque eu tinha que ir em vários pontos turísticos da cidade gravar um take pra fazer um vídeo pirotécnico, sabe? Tipo, não, sabe? E daí eu botei. Tipo, realmente pesquisei muito. Daí entra o olhar clínico, a pesquisa, sabe? Porque eu sei que se eu fizer uma coisa monótona, não vai dar certo. Então, beleza, botei tudo na mesa e criei esse meu formato, que é o quê? Análise, comportamento, tendência, pega uma coisa que tá relativamente em alta, mas que não é o padrãozão, sabe? Tipo, por exemplo, o último vídeo que eu postei é sobre festa de aposentadoria, tá? Que as pessoas, elas estão criando festas para comemorar a sua aposentadoria, que nem antes era festa de casamento, festa de nascimento, agora é a festa da aposentadoria. E daí eu falo sobre o comportamento demográfico, que a sociedade está mudando, tá. Aparentemente não tem nada a ver com branding, né? Mas tem tudo a ver. Por quê? Porque quando a sociedade muda, os comportamentos mudam. E daí eu falo um link de criação de marca. Eu falo um link de como que a tua empresa está investindo nesse público que está mais ativo do que nunca e talvez tu esteja negligenciando. Só pensando na Gen Z, sabe? Então, o rolê, primeiro, de copy foi coisa que bomba, tendência, que aparentemente não tem nada a ver, mas que tem. E visualmente, a decupagem pra mim foi o ponto alto, que é eu quero ficar sentada. Essa é minha prioridade. Vou ficar sentada na frente da câmera, tá? Eu posso falar qualquer coisa, mas sentado. Eu não vou me mexer. Já me frustrei muito. Daí eu fiquei sentada e falei, cara, eu sentada, como é que pode ser catching pra pessoa, né, querer me acompanhar? Vídeos de terceiros. Daí eu pego bem real, sabe? Tipo, takes de TikTok, principalmente, imagem e vídeo, que vão contextualizando aquilo que eu tô falando. Simples. E daí também estímulos visuais, tipo meia tela, depois só eu, zoom in, zoom out, volta só o vídeo do TikTok contextualizando, volta pra mim. Simples. Cenário, tem que ter uma luzinha, uma coisinha bonitinha, audiovisual, né? Tipo a qualidade do vídeo top, microfone bom. E primeiro vídeo, flopar. Segundo vídeo, flopa. Terceiro vídeo, flopa. Cara, a gente acertou a mão e a gente... Daí, quando tu acerta a mão no formato, daí entra o outro nível, que é escala. Como é que tu faz isso ser fácil na tua rotina, né? Porque imagina, a gente posta 16 vídeos por mês, um dia sim, um dia não, basicamente. Só que são vídeos extremamente bem feitos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Daí, beleza, tem que ter uma AI com o teu método de escrita bem treinada, porque tu tem que fazer o teu roteiro em 30 minutos, sabe? Ou 20 minutos. Não dá pra ser mais que isso. Porque tem 1000 outras coisas que eu tenho que fazer. E a captação. Tem uma pessoa que pode ir vir na minha casa? Perfeito. E daí, ela que vai trazer os equipamentos, ou eu, sabe? Vai ser um dia quinzenal, daí hoje em dia é um dia quinzenal, ela vem e grava 8. Perfeito. Daí tem o Notion lá, todo, tipo, documentado com aprovação. E hoje é maravilhoso, porque eu demorava mais tempo para escrever 3 posts carrosséis do que eu demoro para fazer 16 vídeos no mês. Só que primeiro tu entender as tuas habilidades, depois, né, habilidades, e tu faz um cross com o que as pessoas estão consumindo, né? Sim. Então, os teus limites. Tipo, eu não vou ficar fazendo pirotecnia, sabe? Então, as minhas habilidades, meus limites com o que tá bombando, o que as pessoas consomem. Daí, tu criou esse formato. Valida o formato e depois pensa em processo de escala. E daí, isso aí foi um negócio que a gente masterizou, assim, esse ano, que foi muito bom. Assim, uma das maiores tesouros, assim, de ganho de 2025 até então. Eu não sei se a galera em casa entendeu, mas, cara, é o ouro Sensacional, isso. é sensacional. Ouro. Isso que eu falei ali foi justamente isso que você entregou, a questão do formato, né?
uma das principais formas de ganhar seguidor. Muitas vezes a galera quer ficar replicando o que todo mundo faz. Pô, tem essas pirotecnias. Você tá disposto a fazer? Nem todo mundo tá disposto. Eu sou um zero à esquerda pra isso. Também não. Prefiro ficar de boa sentado. E as pessoas querem replicar coisas que não fazem sentido. Nesse conteúdo que eu peguei, falou muito do formato e trouxe alguns exemplos dos maiores influenciadores do Brasil. A gente volta lá atrás. Pô, Felipe Neto, Whindersson Nunes, Guto Galamba agora, que encontrou um formato muito foda dele ali, né? Quem gosta e quem não gosta, mas, cara, é caixinha respondendo daquele jeito, mas é o formato dele. A resposta é o formato dele. Felipe Neto, naquele painelzão dele lá, é aquele formato ali de conteúdo. E a explicação técnica é que, né, dá para replicar depois que você encontra um formato que é válido, você valida, né? Você replica aquele formato ali, mas você fez um conteúdo que atraiu o seguidor, você gostou, veio o seguidor que você queria, e depois aquele seguidor, se ele volta pro teu perfil ali e mudou todo o formato. Agora, se você mantém essa consistência, é onde que você vai crescer aceleradamente. Com Justamente certeza. falando sobre o formato, você encontrar o seu formato perfeito. Pra ganhar seguidor, né? Sim. Seguidor é Você audiência. fez um comentário ali, e pegando também a parte da Brendoca que você falou, que você criou. Aí, Hoje, no dia a dia de uma estrategista, tem alguma IA que você indica? Acho que a gente está numa alta de IA, tipo, IA de vídeo, de imagem, o que você utiliza no seu dia a dia e que você indicaria para nossa audiência? Vou ter que indicar as minhas, né? Pô, não, pode ser as suas também. Cara, a gente desenvolveu umas AIs muito boas que basicamente a gente chama de toolbox, que é a nossa caixa de ferramenta para trabalhar uma estratégia de marca. Então, a Brandoca é a AI mãe e a gente tem uma AI específica de estratégia de marca. Criaram a partir do método 4S, tem uma AI que eu uso bastante também para criar ofertas únicas e a outra AI para processos comerciais. Essas a gente desenvolveu, tipo, o back-end delas em parceria com um fornecedor, enfim. Então a gente tem essas três que eu uso para os meus clientes, para junto criar, né, para eles, e a galera que tá na formação também usa essas AIs, sabe? Fora isso, eu uso só uma AI que eu gostei, que é a da FreePic, sabe, de imagem, que eu acho que é uma das melhores para fazer ensaio fotográfico, de identidade fotográfica, assim, que eu gosto também de fazer um book, assim, dos clientes, da marca, enfim, com AI para eles visualizarem, assim, como é que vai ser a imagem pessoal, como é que vai ser o lugar, o contexto, o escritório, enfim, com AI fica legal também. E para poder usar, tem que estar na formação ou vocês pretendem comercializar essas IAs fora da formação? Cara, a gente pretende, mas é um desafio, assim, porque são muito completas, né? E o risco é canibalizar, sabe? O produto back-end, né? Então, a gente tá tentando encontrar aí uma maneira de fazer acontecer isso, seria ótimo. Isso é interessante, mas mais uma fonte de aquisição de pessoas ainda também, pô, legal. Quais são os próximos passos aí do seu projeto hoje? Fora isso que você falou de novos funis ali também, de ascensão, etc, pro lugar. Mas você falou também no começo que São Paulo gosta do caos, é meio nômade, viajou já bastante. Então, sobre a estrutura do negócio, como eu falei, assim, a gente pivotou, né, no final do ano passado, então agora que a gente já tá com as coisas extremamente validadas, a gente quer escalar muito mais do que a gente hoje já faz. Colocar um abre-carteira para funil de ascensão, eventos presenciais. Então, escalar muito esse ecossistema do estrategista de marca, sabe? Para abraçar desde a pessoa que hoje não tem recursos ou, enfim, tem objeção e ela precisa entender melhor para entrar nesse ecossistema, até um ecossistema de ponta, presencial, olho no olho. E sobre vida da Brenda, assim, eu tô indo agora fazer essa ponte mais São Paulo, Floripa. Aqui em Floripa eu encontro muito a natureza, os amigos, a família, maravilhoso, assim, saúde, equilíbrio. E lá em São Paulo eu vejo muito mais como um boost de referências, inspiração, caos criativo. E não descarto a ideia também de passar um tempo fora daqui a pouco.
De novo. É. Né, você falou que viajou mais de 30 países. O quão... Se é, né? O quão importante é isso para a gente criativa, essa questão de viajar. Viajar e ver outras Quanto coisas. Se influenciou. isso influencia ou não o seu trabalho. Cara, 1000%. É. Tipo, e outra, né? Longe de mim dizer que tu tem que viajar pra ser criativo. Tipo, muito ridículo, né? Muito elitista isso. Tipo, cara, foi totalmente mérito do meu trabalho, aos poucos, né? Nada foi de graça, assim. Mas também dá pra viajar lendo um livro, sabe? Dá pra viajar tendo uma conversa inspiradora com alguém que tá num degrau acima de ti, sabe? Enfim, dá pra ter umas viagens internas antes de tu poder viajar pra onde tu quiser. Mas a viagem, ela é um momento que tu te coloca mais humilde, assim, e ter um olhar mais apurado, curioso sobre o mundo, sabe? E a gente só cria coisas diferentes quando a gente tá nessa situação, sabe? Humilde e curioso. Então, a viagem, ela ajuda muito nisso, pra eu ter mais repertório. Pra entender um pouco mais a cabeça de outras pessoas, porque quando você vai para uma cultura completamente diferente, você começa a entender o porquê as pessoas são daquele jeito, tipo, é bizarro. Então eu acredito também que viajar é um dos grandes fontes de aguçar criatividade. Para uma pessoa que está começando, dar um recado para aquela tá na dúvida de, putz, não sei o que eu faço, já se aventurou com social media, com design, ou tá ali na transição de carreira, tá com medo de vir para cá ou vir para lá. Que dica você daria para um cara que tá começando ali e fala, cara, o que eu posso dar de conselho para uma pessoa dessa? Conversando com a Brenda de 2019. Sim. Cara, algumas coisas rápidas, assim, eu diria primeiro para essa pessoa entrar em movimento, porque talvez ela já tenha muito mais material dentro dela do que ela imagina, e que ela não precisa saber mais, ela só precisa saber mais do que a pessoa que ela vai servir, né? Então, talvez o momento de agir foi ontem, e se não agiu ontem, é hoje, não é amanhã, sabe? Então, só entra em ação. Segunda coisa, acho que a hora certa. Eu adorava falar isso na época que eu falava que meu público se chamava ousadas, né? Mas a hora certa de ousar é a primeira vez que você pensa nisso. Então, acredita mais e ousa mais. Vai pro campo de batalha, sabe? Não ouve opinião de quem não está no campo de batalha, quem tá na plateia. Não, esse feedback não importa, sabe? Sim. E uma coisa que eu vejo da Brenda no passado é, cara, não tenha medo de investir, sabe? O conhecimento, ele e o dinheiro vem na proporção que tu investe, sabe? Investe tempo, investe em pessoas, em recursos, mas investe dinheiro também, sabe? Dinheiro é energia, vai e volta, sabe? Se tu ficar assim, eu não vou investir nisso, não vou investir nisso, vou fazer só o que eu sei aqui sozinho, sabe? Tu vai ficar muito limitado, sabe? Sim. Então, entra em ação e não tenha medo de investir. Claro, com prudência, mas é isso que eu faria. Sim, com certeza. E estar em movimento é muito importante. A gente sempre fala disso aqui, de estar em eventos com pessoas. Ser a pessoa mais burra da mesa é muito importante para você aprender com as pessoas ao redor. E muitas vezes a galera não quer investir. Muitas vezes num curso simples. Mas o insight que eu sempre dou pra galera é, cara, já pensou que você pegou um único insight? Ele já pagou pelo menos em 20 vezes aquele investimento. Se você trouxe esse insight para o seu negócio, para sua empresa, enfim, para o que for, já se pagou. Então, as pessoas são muito receosas. Elas sempre acham... Porque, assim, o brasileiro também é foda, né? Tem muita coisa ruim no mercado e Sim. todo mundo tá com medo de ser enganado. Obviamente, acho que você tem que fazer uma mini curadoria, entender quem é a pessoa que você está conversando. O que eu tô comprando aqui? Claro. Quem é a Brenda? Pô... Ela é skin the game? Pô, legal. Ela sabe o que tá falando. Então, eu vou conhecer um pouco mais sobre o produto dela. Acho que isso é básico. Mas, porra, invista, gaste dinheiro. Invista em você, na sua empresa. É duas coisas que ninguém tira. Eu falo que é de você, o conhecimento que você tem, o que você investe, vai ficar velho, mas isso ninguém vai tirar de você. E as experiências, que daí entra a questão das viagens também, que eu acho que, cara, ninguém vai tirar isso de você. Acho que as pessoas vão construir o patrimônio, vai ter carro, vai ter casa, e vai com o trabalho. Só que o conhecimento e as experiências, acho que ninguém tira.
Gosto Total. muito disso. Total. E, cara, se eu pudesse acrescentar uma coisa, seria também pensa diferente, sabe? Eu acho que para ser um criativo estratégico, um criativo que ganha dinheiro, o cara tem que pensar diferente, sabe? A profissão de estrategista de marca, assim, o DNA disso é sobre como eu consigo pensar diferente e entregar uma coisa diferente do que o mercado criativo já entrega, sabe? Então, beleza, tá todo mundo ofertando isso, então eu vou ofertar isso mais aquilo, sabe? Ou todo mundo comunica dessa maneira, eu vou comunicar então dessa outra maneira para esse outro público. Então, entrar em ação, investir e pensar diferente. Pô, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Brenda, muito obrigado pelo papo, ensinou muito a gente. Se tivesse aí um último Vou leiloar. recado, se você queira dar para sua Vou leiloar as anotações aqui. que você queira dar para sua audiência, como é que faz? Primeiro, como é que faz para conversar contigo, para fazer parte da comunidade, não é mentoria, da formação, como é que faz para as pessoas participarem da formação, onde que as pessoas te encontram? Perfeito. Cara, me encontrem no Instagram, @BrendaScalco, SCALCO. E para formação, é só marcar uma entrevista comigo ou com o meu time pra gente te conhecer, a gente entender o teu momento de negócio e como a gente consegue fazer com que a criatividade seja melhor e bem paga. Muito lindo, é isso aí. E vai tá aqui na descrição também o link para clicar aí direto para o Instagram da Brenda e conversar com ela. Muito obrigado pela presença, aprendemos demais. Mais uma vez um episódio cheio de conteúdo. Nossa, muito insight, muita coisa, cara. Agora eu colocar em prática aqui, tem muitas coisas aqui que a gente precisa fazer também. Então, Brenda, obrigado mais uma vez. Tá, eu acho que pra galera que tá em casa, tenho certeza que pegou, assim, uns insights. Igual o Fernando falou agora, cara, às vezes é um insight. E, tipo, foi uma churrada aqui, né, de coisas. Exato, Então, e o conhecimento sem execução, ele não significa nada. Então, coloque em prática. É aulas, né? Agradecer aqui o nosso patrocinador, Kleisler, o número 1 em marcas. Então, se você precisa de um advogado para resolver os seus problemas na internet, por exemplo, estão pirateando o seu infoproduto, ele é o cara que vai te ajudar. E se você precisa registrar a sua marca, seu infoproduto, qualquer coisa que você tenha na internet, ele também vai te ajudar. Como o Léo sempre diz, você nunca está precisando de advogado. Anota o telefone que alguma hora você vai precisar. Mais cedo ou mais tarde vai precisar, cara. Então não perde tempo. E eu não falo não só porque é nosso parceiro, nos apoia aqui também, mas eu sou cliente desde 2021, também já me livrou de algumas ali. Precisando, manda uma mensagem, eu ligo e eles estão sempre muito prestativos, tá? Fernando, como faz pra galera te encontrar? @eufernandoquilice no Instagram. Manda uma mensagem lá se você precisa de qualquer dica com vendas, consultoria comercial, implementação de CRM ou coisas do tipo, que eu vou estar à disposição para trocar uma ideia contigo. E você, Léo? Só ir no meu Instagram, Léo Junks, tudo que você precisar, se você está começando com agência, com tráfego, estratégia, tá crescendo, vai ser um prazer te ajudar. A gente tem treinamento toda semana, gratuito, e nós temos vários cursos, formações e programas de implementação de aceleração. Isso é um prazer aí te auxiliar. E siga o Adscast, cria vergonha na sua cara, que é só apertar um botão e ajuda demais a gente. Compartilha com o vizinho, com a tia, com o tio, que vai ajudar a gente a prosperar o nosso projeto e a vida de outras pessoas, que, porra, teve muito conhecimento aqui hoje. Fechado. Parabéns por ter chegado até aqui. Agora, compartilha esse conteúdo aí com mais 5 pessoas, seja um instrumento na vida de alguém no próximo. Mais uma vez, muito obrigado, Brenda. Obrigada E eu, até a muito próxima. Já obrigada. fica aberto Uma aqui honra participar. o convite para voltar num futuro aqui. Depois com o Estarei. TikTok, O eu anotei. TikTok, Ai, meu Deus, que pressão agora. E a gente vê vocês na próxima quinta. Valeu!